Foi um infanticídio que chocou o Brasil e até mesmo ultrapassou as fronteiras. O jornal francês Le Monde acompanhou o caso. O presidente da época, Lula da Silva, pediu prudência à população enfurecida contra o pai e a madrasta da menina de 5 anos, que supostamente havia perdido a vida ao cair do 6º andar. O intruso misterioso, as testemunhas e o julgamento. No dia da condenação, as pessoas soltaram fogos de artifício. No vídeo de hoje vou te contar a história de Isabella Nardoni, o crime de uma menina que abalou todo o Brasil. Apesar de a equipe de emergência tentar reanimá-la por 34 minutos agonizantes, Isabella parece não respirar. Ela está machucada, e isso não é estranho, pois menos de 1 hora atrás caiu do 6º andar e seu corpo se chocou contra o jardim de um complexo de prédios no bairro de classe média chamado Maceió, na cidade de São Paulo, Brasil. Isabella está inerte, mas lá estão seu pai, sua madrasta, sua mãe, o porteiro, alguns vizinhos e os paramédicos, todos contendo a respiração à espera de um milagre que nunca vai chegar. Isabella Nardoni é declarada sem vida entre os últimos momentos da noite de 29 de março de 2008 e os primeiros do domingo 30. Ela tem apenas 5 anos. No dia seguinte, a sociedade inteira se comove, e no dia seguinte, e assim por vários meses. A história ultrapassaria fronteiras e seria um dos casos de infanticídio que mais teve imprensa na história daquele país. O responsável pela segurança que cobria o turno da noite do edifício London sentiu um forte barulho vindo do exterior. Estava escuro naquele momento e ele não conseguia ver bem, então se inclinou um pouco mais para ver o que parecia ser um volume no jardim da frente. Ele se aproximou e sobre a grama viu o pequeno corpo de uma menina. Um vizinho do 1º andar também ouviu algo e saiu para a varanda, de onde observou Isabella desmoronada. Foi este mesmo residente que disse, durante a reconstituição dos fatos, que o pai de Isabella se ajoelhou e colocou seu ouvido direito no coração da menina e que ele mesmo havia aconselhado a não mover sua filha. O pai de Isabella, Alexandre Nardoni, que naquele momento tinha 28 anos, e sua esposa, Ana Carolina Jatova, de 24 anos, ex-estudante de Direito e madrasta de Isabella, estão presentes na cena. Alexandre grita desesperado e sugere que um ladrão entrou em seu apartamento, quebrou a proteção infantil e jogou sua filha pela janela. Ana Carolina Jatova liga histérica para a ex do seu marido e mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira. A mãe, que estava comendo naquele momento por perto, não entende muito bem o que estão dizendo entre gritos, mas pensa que Isabella caiu em uma piscina, então pede que façam ressuscitação cardiopulmonar nela e sai correndo para este lugar. Ela chega antes da ambulância, que demora cerca de 40 minutos. Não era na piscina o problema, mas sim que Isabella havia caído do seu apartamento no 6º andar. Aí ela percebe que a situação é muito grave, pior do que ela pensava. Ela não a move, mas a beija e fala ao seu ouvido. Coloca a mão sobre o coração e sente batimentos fracos, mas acelerados. Diz a ela que a ama, que aguente, que já estão vindo buscá-la. A cena é desoladora para todos. Quando os paramédicos chegam, levam Isabella e sua mãe para a ambulância. Eles tentam em vão reanimá-la, mas infelizmente Isabella perde a vida no veículo de emergência. Ou pelo menos é onde eles dizem a sua mãe. Durante este momento da história é quando começa a investigação. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatova vão à delegacia e lá dão seus depoimentos. O relato do pai é como vou te contar agora. Naquele dia, após visitar os avós, foram com sua esposa e os 3 meninos ao supermercado. Esses 3 meninos eram Isabella do seu primeiro casamento, de 5 anos, Pietro, de 3 e Cauã, de 11 meses. Os 2 últimos frutos do relacionamento com sua nova esposa. Quando voltaram para casa, entraram com o carro na garagem
e como Isabela estava dormindo, decidiram que ele subiria primeiro ao apartamento com ela nos braços, e assim o fez. Deitou-a na cama do quarto de hóspedes, acendeu a luz da mesinha e também a do quarto das crianças. Fechou a porta com chave e voltou para a garagem para ajudar sua esposa com Pietro e Cágua. Ele estima que Isabela ficou sozinha entre 5 e 10 minutos. Quando voltaram a entrar, Alexandre viu a luz do quarto de Isabela acesa, mas ela não estava onde ele a havia deixado. Observa um buraco na rede de proteção da janela do quarto dos filhos menores. Ele se inclina e vê que Isabela caiu no jardim. A polícia aceita essa versão do casal e sai imediatamente para procurar o intruso. Eles vasculham o porão e a garagem do prédio, procuram nos arredores, fecham o apartamento e deixam 2 policiais de plantão, mas não encontram nenhum vestígio do criminoso. E é aqui que surgem as primeiras suspeitas sobre o pai e a madrasta. A imprensa verá o caso crescer segundo a segundo. De fato, chegaria até o prestigioso jornal francês Le Monde, e é quando a opinião pública toma partido instantaneamente por Isabela. Os pais, principalmente a madrasta, começam a ser profundamente odiados. Toda vez que vão depor, uma multidão se lança violentamente sobre eles aos gritos. Marchas e mais marchas começam a acontecer, e os suspeitos enfrentam riscos reais de linchamento. Neste momento, as pessoas estão enfurecidas. Tal é a magnitude do caso que o próprio presidente do Brasil, que naquela época era Lula da Silva, pede prudência aos brasileiros tentando acalmá-los, mas a opinião pública não obedece. Cada suspeito é vaiado na rua e corre riscos de represálias por parte do público. Os ecos violentos do que aconteceu surpreendem a todos, incluindo a polícia. O chefe encarregado da investigação se chamava Fernando Neves e pretendia avançar rapidamente para não colocar as testemunhas em perigo. Mas algo ia acontecer com essa pessoa que mais adiante eu te conto. À medida que os dias passam, essa história do pai não convence ninguém, nem mesmo os investigadores. Ninguém acredita no que este homem havia dito. Era inverossímil que alguém tivesse violado a boa segurança do prédio, que além disso estava em um terreno cercado por altos muros que por sua vez tinham cercas e alarmes que disparavam se alguém tentasse atravessá-los. Também não havia indícios de que alguém tivesse entrado, e a porta do apartamento não havia sido forçada. Além disso, nada faltava entre os pertences do casal. Como se isso não fosse o suficiente, havia à primeira vista um rastro de sangue que ia da porta de entrada até o sofá. Na lavanderia encontraram um pano lavado com gotas de sangue e também uma faca e uma tesoura com vestígios da mesma fibra que foram enviados para análise. Os resultados indicaram que era um material idêntico ao que compunha a tela de proteção da janela. Houve alguns investigadores que admitiram a possibilidade de que a madrasta da menina, Ana Carolina Jatova, não estivesse esperando no carro na garagem, como Alexandre havia contado à polícia. Inclusive, muitos suspeitavam que eles teriam tentado eliminá-la. Todas as manchas de sangue poderiam indicar isso. O pai de Alexandre, o advogado de impostos Antônio Nardoni e sua filha Cristiane Nardoni foram mencionados como aqueles que teriam ajudado o casal posteriormente a limpar a cena. Eles obviamente negaram, mas sobre isso eu te conto um pouco mais adiante também. Em outras declarações, 2 vizinhos do prédio afirmaram ter ouvido uma briga e uma menina gritando pedindo ajuda naquela noite. Os interrogatórios passavam a toda velocidade. O pai e a madrasta pretendiam jogar culpas e suspeitas fora de casa. A má segurança do prédio, a inveja dos vizinhos e até um operário com quem Alexandre teria tido um problema. Mas as provas e testemunhos coletados iam desmantelando tudo o que eles diziam. Por outro lado, o exame forense revelou que a causa da morte havia sido uma parada cardiorrespiratória e que havia uma clara evidência de asfixia provocada. Os peritos que analisaram o corpo comentaram, além disso, que Isabela teria sido jogada pelos pulsos pelas marcas que encontraram em suas mãos e joelhos. Um dos seus pulsos apresentava uma fratura que havia ocorrido enquanto estava viva,
tinha um trauma de crânio, e o fato de que tinha a língua entre os dentes e também tinha lesões no coração e pulmões indicaria que havia sido asfixiada. A autópsia também demonstrou que ela havia sido espancada porque tinha o rosto roxo, marcas no pescoço que sugeriam enforcamento e uma ferida na testa. Essa ferida teria sido a que deixou o rastro de sangue desde a entrada até o sofá, e conforme concluíram, foi feita por um objeto que poderia ser uma chave ou um anel, armas que eram raras para um ladrão ou um assassino. Os peritos acrescentaram ainda que havia vestígios de fraturas que seriam anteriores à queda. Os pequenos vestígios de sangue podiam ser vistos a olho nu pelo apartamento. No quarto, no corredor, na maçaneta da porta de entrada e nos lençóis onde o pai havia dito que havia deitado Isabela. Também encontraram sangue no carro da família. Então, no dia 7 de maio de 2008, o juiz Fawcett decretou a prisão preventiva do casal. Foram detidos no apartamento da mãe de Ana Carolina Jatova. As evidências foram montando um quebra-cabeça, que sugeriu que naquela noite, antes da morte de Isabela, ocorreu uma violenta briga entre o casal. No meio dessa confusão de versões, o capitão Neves, que liderava a investigação, o que te disse há pouco, foi acusado de abusar de uma criança de 5 anos. Então ele fugiu e tirou a própria vida poucos dias depois. Este escândalo foi enorme. A trama se tornava cada vez mais complexa. Depois se soube que sua história não tinha nada a ver com Isabela, mas o que aconteceu obscureceu ainda mais o caso por várias semanas. O foco da investigação estava agora na família. O supermercado ao qual os Nardoni afirmavam ter ido naquela noite entregou à polícia as imagens de suas câmeras de segurança. Lá se via uma família normal e comum, mas algo chamou poderosamente a atenção dos detetives. Alexandre não tinha naquela filmagem a mesma roupa que estava usando um pouco depois quando desceu para ver sua filha caída no jardim. Os peritos se propuseram a resgatar esta camisa que Alexandre usava no supermercado, então a encontraram e a analisaram para descobrir que nas 2 mangas havia resíduos da fibra da rede de segurança da janela cortada com tesoura. Então a prova seria a chave naquele momento. Mas deixe-me contar um pouco sobre essa família. Isabela de Oliveira Nardoni, que a propósito no Brasil as crianças levam primeiro o sobrenome da mãe, embora neste caso ela fosse conhecida pelo sobrenome do pai. Nasceu em 18 de abril de 2002 na cidade de São Paulo. Sua mãe, Ana Carolina Oliveira, tinha apenas 17 anos e seu pai, Alexandre Nardoni, estava prestes a entrar na universidade para estudar direito. Por isso, para Alexandre, a notícia da gravidez não foi nem um pouco agradável, embora tenham ficado juntos por cerca de 3 anos. A verdade é que em certo momento ela foi morar com seus próprios pais porque acreditava que ele a traía. Quando Isabela tinha 11 meses, Ana Carolina Oliveira terminou o relacionamento com Alexandre. Era verdade o que ela pensava. Ele a traía com uma mulher que tinha o mesmo nome que ela, Ana Carolina Jatova. Um tempo depois, Alexandre formalizou sua convivência com essa mulher e tiveram os 2 filhos que já mencionei, Pietro e Cágua. Alexandre e a mãe de Isabela chegaram a um acordo legal. Ele pagaria uma pensão alimentícia mensal e, em troca, teria direito a 2 visitas à sua filha por mês. Mas Ana Carolina Jatova tinha ciúmes doentios da ex do seu marido. Por isso, a presença de Isabela a incomodava, embora só tivesse que suportá-la no fim de semana. Os vizinhos garantiam que quando a pequena ia à casa do pai, as brigas e os gritos eram uma constante. Também se saberia depois que os avós paternos evitavam que Ana Carolina Jatova ficasse sozinha com a Isabela. Ao que parece, essas pessoas suspeitavam de algo. Um vizinho garantiu ter ouvido a avó paterna dizer que tinha medo de que essa mulher fizesse algo com sua neta. A verdade é que Isabela costumava voltar para a casa de sua mãe antes do tempo. Ela não se dava bem com o novo parceiro de seu pai, mas não tinha contado muito para sua mãe.
As testemunhas declararam que Alexandre parecia ser uma boa pessoa quando estava sozinho, mas que com a presença de sua mulher se transformava completamente. Ela era extremamente ciumenta e o torturava com suas cenas. Retornando ao crime, o promotor do caso, Francisco Sembrenelli, que reconstruiu aquela cena que, por sinal, para isso fabricaram uma boneca com o mesmo peso e tamanho que Isabela, concluiu que Isabela havia sido lançada delicadamente do 6º andar, algo que evidentemente não seria feito por um desconhecido que fosse um assassino. Com isso refutava a versão do pai e da madrasta de que um intruso a havia jogado após cortar a rede de proteção de um quarto. Segundo o promotor, um criminoso jogaria a menina de qualquer maneira, não com tanto cuidado como foi que a encontraram. Isabela foi introduzida pelo buraco da rede do quarto de seus irmãos, enquanto era segurada pelos pulsos, e depois foi solta no vazio, mesmo estando ainda viva. A motivação, especula-se, foi para disfarçar o que aconteceu momentos antes por causa do ciúme da madrasta. As provas encontradas pela polícia indicariam que Isabela foi agredida dentro do Ford, onde perdeu sangue, e depois foi agarrada pelo pescoço pela madrasta, que tentou asfixiá-la. Alexandre teria cortado a rede de proteção da janela de um dos quartos de onde a jogou para simular seu álibi do intruso. Prova disso é que foram encontradas manchas de sangue no carro e no apartamento. Também marcas da rede de proteção na camisa do pai e suas impressões digitais na cama ao lado da janela de onde Isabela foi jogada. Os registros telefônicos também seriam vitais para desvendar esse enredo. Ana Carolina Jatova ligou para seu próprio pai e para seu sogro diretamente do local do crime. Quando reconstituído o caso, essas ligações permitiram localizá-los em tempo e espaço. Os tempos pareciam não ser suficientes para que um assaltante entrasse, cortasse a cerca, jogasse a menina e fugisse. Além disso, para ele não havia razão para fazer isso. A empresa responsável pelo rastreamento Sistema de Posicionamento Global, instalado no carro Ford de Alexandre, revelou que foi desligado às 11h36:11, isso à noite, que este tipo de dispositivo envia sinais por satélite para um centro de operação, para monitorar todos os movimentos do veículo, e até mesmo pode dizer a que horas o motor foi ligado ou desligado. O intervalo de tempo entre o momento em que o motor foi desligado e a primeira chamada de resgate, que foi às 11h49:59 da noite, é de cerca de 13 minutos, muito pouco tempo para que as coisas acontecessem, como o pai havia declarado. Então, finalmente, o julgamento pela morte de Isabel começou no dia 22 de março de 2010. Uma das primeiras a testemunhar seria a mãe. Ela falou sobre o ciúme doentio do parceiro de sua ex e revelou que uma vez Alexandre a ameaçou de morte porque ela exigiu alimentos. Também afirmou que no dia fatal, quando Ana Carolina Jatova a chamou, ouviu-a dizer: "Tudo foi por culpa dela." Os acusados testemunharam separadamente e negaram o crime. Ana Carolina Jatova chorou e disse que tinha um relacionamento muito bom com Isabela. Enquanto, por outro lado, ele garantiu que a polícia o havia forçado a admitir o crime, mas que havia sido acidental, e disse não se lembrar da teoria de que um intruso havia entrado no apartamento. O promotor insistiu na pergunta de por que ele nunca pensou em ajudar sua filha quando ela ainda estava viva. Primeiro ele disse que era porque estava em choque. Depois, quando o promotor perguntou novamente, ele afirmou que um vizinho lhe havia dito para não tocá-la. Então eles foram condenados por um júri por homicídio qualificado. No dia 27 de março de 2010, o juiz anunciou a sentença. Alexandre Nardoni teria que cumprir 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão, enquanto Ana Carolina Jatova, 26 anos e 8 meses de prisão. As redes de televisão transmitiram ao vivo a leitura da sentença. A opinião pública e a imprensa aguardavam esse dia com grande ansiedade. Do lado de fora do tribunal, uma multidão comemorou a condenação com fogos de artifício. Enquanto isso, a fachada da casa do pai de Isabela amanheceu coberta de tinta.
Em uma entrevista, Ana Carolina Oliveira afirmou que Isabela tinha um grande amor incondicional pelo seu pai. Lá, ela confessou que o momento mais difícil do dia era quando chegava em casa depois do trabalho. Nesse instante, ela se demorava e sentia mais a ausência de sua filha, por isso voltou a trabalhar cedo. Lembrou que muitas vezes dormiam juntas e que contavam uma história diferente todas as noites porque Isabela pedia. Na entrevista, ela também admitiu que rezava para ter forças para suportar o que tinha que viver. Ao final do julgamento, ela já tinha 25 anos, era funcionária de banco e expressou alívio dizendo: "Foi feita justiça, no entanto, minha filha nunca mais voltará." 6 anos após o crime, Ana Carolina Oliveira casou-se novamente e teve um filho que hoje tem 4 anos. Ana Carolina Jatova conseguiu a progressão para o regime semiaberto em julho de 2017, enquanto Alexander obteve o mesmo benefício em abril de 2019. Eles têm o direito de trabalhar fora da prisão e de saídas temporárias, enquanto continuam alegando que são inocentes e que esse intruso realmente existiu. Os acusados deram declarações contraditórias muitas vezes e acabaram se separando. O apartamento da tragédia foi vendido há algum tempo e os filhos do casal vivem com os avós maternos e não usam os sobrenomes de seus pais Jatova ou Nardoni. A família sempre optou por preservá-los e nem mesmo os levaram para visitar seus pais na prisão. Hoje Pietro tem 16 anos enquanto Kawa tem 13 anos. A família paterna evita visitar o cemitério onde está Isabela porque ainda hoje costumam ser agredidos pelas pessoas. Ninguém no Brasil esquece a Isabela. Por outro lado, o caso também dividiu os especialistas. Houve alguns que acreditaram que sua morte foi acidental. Inclusive Alexandre e sua esposa, em um programa chamado Fantástico, foram submetidos a um detector de mentiras. Na reportagem, eles são vistos educados na casa de um dos amigos, onde responderam às perguntas. Ele, por sua vez, nunca chorou, enquanto ela fez isso durante toda a entrevista. A madrasta garantiu que sempre tratou Isabela da mesma forma que seus 2 filhos, que os 3 recebiam o mesmo tratamento, que Isabela era uma criança alegre e dócil, que isso o detector de mentiras apontou como verdade e que seus filhos choram porque sentem sua falta, que isso também a máquina apontou como verdade. Quando Alexandre disse que não conseguia ir ao cemitério para se despedir dela por causa das pessoas que os hostilizavam e por sua própria segurança, o aparelho indicou mentira. E quando ele garantiu que suas vidas antes do ocorrido eram alegres, sempre brincando e se divertindo, também indicou mentira. Sua mulher afirmava que ela adorava que Isabela brincasse, que fazia tudo para que ela fosse feliz e que era uma família muito unida. Mas o detector de mentiras novamente voltou a dizer mentira. Quando Ana Carolina Jatova disse: "Somos totalmente inocentes", o aparelho marcou inexatidão. Por outro lado, a promotoria quis investigar se o avô paterno de Isabela, do qual te contei no início, havia estado envolvido no encobrimento do crime. Os pedidos foram motivados pelo testemunho de 2 testemunhas que denunciaram a suposta relação do avô com a morte de sua neta. As testemunhas são funcionários da prisão onde Ana Carolina Jatova está cumprindo pena. Eles teriam dito que Ana Carolina Jatova confirmou ter batido em Isabela no carro do casal e que a briga teria continuado no apartamento. E como pensaram que a pequena estava sem vida, Ana Carolina teria chamado seu sogro advogado. Ele teria sugerido que ambos simulassem um acidente doméstico com a menina, e foi então que Alexandre teria jogado sua filha pela janela. Jatova também reconheceu que ficou muito surpreso quando as perícias disseram que Isabela havia sido jogada viva. Antônio Nardoni começou a ser investigado pelo Departamento de Homicídios em 2015. Ele, por sua vez, negou as acusações em uma entrevista em março de 2018. Disse que sua família chorava por Isabela e acrescentou que seu filho e sua ex-nora eram inocentes. Com tudo isso, a história parece não ter fim, mas teve para Isabela, que viveu uma existência muito curta,
e que desde a manhã de 31 de março de 2008 descansa no cemitério Parques dos Pinheiros de São Paulo. Seria hoje uma adolescente de 17 anos, mas isso não pode ser, porque há 12 anos aquele pai que lhe deu a vida a jogou para os braços da morte. Eu e ele, a gente estava brincando de um correr atrás do outro no apartamento. Se você gostou deste vídeo, no Instagram como Pepe Mistério MX, no Facebook como Pepe Mistério MX, no YouTube como Pepe Mistério e como Mistério Pepe. Meu nome é Pepe Mistério e isso é Pepe Mistério.